Senhor, me ajuda a transmitir tua palavra, Deus. Eu sou todos esses que ouvirão. Fala conosco em nome de Jesus. A paz do Senhor, queridos irmãos, nobres amigos, servos e servas de Deus. Estamos dando início a mais uma palavra da parte de Deus. Nós paramos um pouco o nosso tema acerca dos chavões e das heresias, dos fake news, que as pessoas falam aquilo que está na Bíblia, e nós colocamos o tema aí, tá louco, a Bíblia não diz isso. Então nós demos uma pausa, porque nós estamos atendendo agora o pedido dos nossos irmãos. E foi nos pedido hoje, para falarmos aqui na palavra de Deus, acerca da morte. Eu não falarei acerca da morte, eu falarei acerca daquele que venceu a morte. Há um pânico muito grande que tomou conta da humanidade. E hoje a palavra que mais se ouve é a palavra morte. Desde o final de 2020 até os dias de hoje, morreram milhares e milhares de pessoas. E isto causou um pânico. Há muitas pessoas chorando a morte dos seus entes queridos, pranteando, não consegue se recuperar emocionalmente, porque a dor da perca de um ente querido é muito forte, é muito forte. Tivemos a notícia de um irmão que perdeu o pai e passando uma semana perdeu também a mãe pelo Covid-19. Tivemos a notícia de tantos irmãos que perderam os seus entes queridos. Isso tem gerado um pânico muito grande, um pânico muito forte no Brasil e por que não dizer no mundo. As pessoas estão agora, é claro, se cuidando, obviamente, mas isso também, a questão de se cuidar, de se proteger, não quer dizer que a pessoa não venha morrer, porque de repente não morra do Covid, mas pode morrer de uma outra e qualquer enfermidade ou de um acidente. Então não é sobre a morte que eu quero falar sobre aquele que venceu a morte, o vencedor da morte. A mensagem que eu trago para você nessa noite é uma mensagem que vem confortar o teu coração. Você que perdeu o seu ente querido, você que é cristão, você que perdeu alguém próximo ou alguém longe, distante, como eu perdi agora meu tio recentemente com um infarto fulminante, não foi de Covid, mas foi de um infarto. E tantas outras pessoas que têm perdido os seus entes queridos. E essas pessoas agora estão dentro de um trauma, dentro de um casulo de medo, de terror. E isso está mexendo com a parte psicossomática das pessoas. As pessoas estão vivendo uma vida perturbada. Agora, para o cristão, o salvo em Cristo Jesus, não tem outro caminho. Aliás, para todos os homens da terra, todos nós, o pecado gerou em todos nós a morte. A morte. Por um homem entrou o pecado e a morte, e por outro entrou a salvação e a vida eterna. Os homens foram criados por Deus para não ver a morte, mas pela desobediência de Adão, os homens agora passam a ver a morte, a passar pelo estágio da morte. E todos nós tememos os grilhões da morte. Então não é sobre a morte, eu quero falar sobre alguém que venceu a morte. Antes de nós iniciarmos, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificação, dê o seu joinha para cima ou para baixo, deixe o teu comentário e compartilhe esta informação. O nosso canal é um canal informativo. Nós estávamos numa série sobre tá louco, a Bíblia não diz isso, descaracterizando algumas palavras que são faladas e na verdade não está na Bíblia. Mas agora nós estamos atendendo o pedido dos irmãos que têm falado conosco no WhatsApp pedindo uma mensagem de conforto, de consolo, mediante a todos os fatores. A Bíblia diz em Eclesiastes 12:13, amados irmãos, de tudo o que se tem ouvido, de tudo isso, todas essas tragédias, de tudo
tudo que nós temos ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. E o texto continua dizendo, porque Deus há de trazer a juízo tudo o que está encoberto. Então, os dois deveres universal de todos os homens: primeiro, temer a Deus; segundo, guardar os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus se resumem em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí nós estaremos cumprindo os demais, que se resumem em dois. Porque se nós formos cumprir todos os mandamentos do Antigo Testamento, são mais de 600 mandamentos. E Deus resume para 10. E agora nós temos o entendimento que após a morte e a ressurreição de Cristo, nós temos o entendimento que o Espírito Santo nos ajuda a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então nós falaremos sobre o vencedor da morte. Amém? Nós estamos aqui com a Bíblia NVI, Bíblia boa. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Abra uma palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, verso de número 5 e 6. Diz assim: mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. O vencedor da morte. O vencedor da morte garante para todos aqueles que em vida o aceitam como Salvador da vossa vida, da vossa alma, ele garante vida eterna para aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, para aqueles que entregam a sua vida. Como diz o salmista no Salmo 37, verso 5, deleita-te no Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Então, o vencedor da morte, ele garante a vida eterna, porque ele tem autoridade para garantir a vida eterna, porque ele foi o único que venceu a morte. Nós aprendemos então nesse texto que nós acabamos de ler, que todas as demais religiões do planeta, eu fiz uma introdução rápida aqui, todas as demais religiões do planeta, todas as religiões fundadas por homens, são completamente fundadas por homens que morreram e não ressuscitaram. Esses homens têm os nomes estampados na sua lápida, no seu túmulo, mas eles não ressuscitaram. Então, essas religiões não garantem vida eterna. Essas religiões não garantem vida eterna. O cristianismo é a única religião do planeta, cristianismo, em que o seu fundador, quando eu falo de cristianismo, eu falo de Cristo, onde o seu fundador, Jesus Cristo, não esteve no túmulo e não está no túmulo. Passou apenas um final de semana. Então, as demais religiões têm um fundador. Mas todos esses fundadores desceram à sepultura e não ressurgiram. Agora, o cristianismo, que foi fundado por Cristo, tem um fundador que desceu à sepultura
Mas ao terceiro dia, aleluia, ele ressuscitou. Então ele venceu a morte. Então ele tem autoridade para nos garantir salvação e vida eterna. Porque os grilhões da morte foram vencidos por ele. Você está entendendo? Foram vencidos por ele. Ele ressuscitou ao terceiro dia, após ter vencido a morte e o inferno. Então, Jesus Cristo tem autoridade para garantir vida e vida eterna. Agora, para mim ter vida eterna com Jesus Cristo, eu preciso reconhecer o seu senhorio com vida. Ou seja, eu tenho a vida, o direito de escolha, se eu quero Jesus para viver a vida eterna, ou se eu não quero Jesus para ir para o Hades, para o inferno. Porque da mesma forma que tem o céu, temos o inferno. Da mesma forma que temos o Cristo, tem também o mundo, o diabo. O diabo. Então você, meu amigo, minha amiga, você que vai ver esse vídeo, você tem que se decidir. Se você quer Cristo para a vida eterna, ou se você quer o mundo para viver depois da morte, no Hades. E depois esse Hades será lançado também no lago de fogo e enxofre. Então você tem que decidir. A vida que é Jesus, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. E eu quero aqui já começar a pontilhar. O primeiro ponto é que a vida que é Jesus venceu a morte. A vida que é Jesus venceu a morte. A morte jamais poderia vencer o autor da vida. Jamais. Porque se foi ele que criou a vida, João capítulo de número 1, no princípio era o verbo era Deus, estava com Deus, que esse verbo é Jesus. E o texto diz que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então eu estou aqui por causa dele. Você está aí por causa dele. Nós somos o que somos por causa dele. O pão que vem para a nossa mesa é por causa dele. O trabalho que você tem é por causa dele. O ar que você respira é por causa dele. A casa que você tem é por causa dele. A família que você tem é por causa dele. Porque Paulo diz que porque para ele e por ele são todas as coisas. Então ele venceu a morte, ele tem autoridade para garantir para você não só uma vida em abundância, uma vida de paz, porque vida em abundância não é vida de luxúria, de status, não é vida daquilo que você tem, ou amém, se tiver, tenha cada vez mais, mas acima de tudo tenha Deus. Vida de abundância é você viver em paz, é você ter o bem-estar com a sua família, é você amar os seus filhos vos amar. Vida de abundância é uma vida regrada na paz que excede todo o entendimento. Então, primeiro eu destaco, a vida venceu a morte. João capítulo 11, verso 25, eu fiz uma anotação aqui, olha só. Jesus já havia declarado, eu sou a ressurreição, oh glória a Deus. A ressurreição e a vida. Quem crê em mim, quem crê, ou seja, quem entregou a vida, quem aceitou ele como Salvador, quem crê em mim, ainda que esteja morto, todos os entes queridos, seu meu irmão, minha irmã, todos os salvos que partiram, ainda que esteja morto, eles creram na vida. Então, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá, ele diz, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, a ressurreição de Jesus Cristo apenas comprovou esta declaração que ele havia feito antes de morrer. Ele está falando essa palavra para Marta e Maria quando ele está indo para casa para ressuscitar a Lázaro. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então ele morreu, então ele tem poder e autoridade para
trazer para todos os mortos em Cristo Jesus, que morreram em Cristo, vida eterna. Vida eterna. E depois ressurgir com ele, porque creu enquanto tinha vida. Então quem crê nele, olha só, João 10,17, o próprio Jesus havia declarado: por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida que venceu a morte. Eu dou a vida para reassumir, ou seja, eu dou a vida e torno a tomar a vida. Não foram os judeus os irmãos de Jesus, que entregaram ou que mandaram matar Jesus. Alguém diz que quando foi a Páscoa, soltaram Barrabás porque o povo judeu foi persuadido. E quando disseram: quem que vocês querem que solte, Jesus ou Barrabás? E aí começaram a gritar: olha, crucifiquem Jesus e soltem Barrabás. Jesus deu direito a Barrabás de ser livre. De ser livre, porque ele que deu a sua vida. Ele diz: eu dou a minha vida, ou seja, a vida que venceu a morte, e a torno a tomá-la. Isto é autoridade. Isto é autoridade. E aí João diz isso. Ele diz: eu dou a vida e a torno a tomá-la. Portanto, não foi a morte, meus amados, que matou Jesus. Foi Jesus que matou a morte. Deu para entender? Não foi a morte que matou Jesus. Foi Jesus que matou a morte. Porque Paulo diz: onde está lá escrito? Está escrito lá: onde está, ó morte, os teus agrilhões? Onde está? Jesus venceu a morte. Ou seja, Jesus aniquilou, matou a morte. Então, ele é o vencedor da morte. E aqueles que morreram com ele, que declararam cristão, confessaram a ele, esses aí também ressuscitarão, porque ele garante, além da vida eterna, a ressurreição. A ressurreição. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso 24, está escrito: Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Era impossível a morte reter o autor da vida. Era impossível a morte reter o autor da vida. Então, meu amado, não se preocupa, descansa no Senhor. O teu amigo, o teu irmão, o teu pai, a tua mãe, você que pediu que nós falássemos sobre a morte, eu estou falando sobre aquele que venceu a morte. Aquele que venceu a morte. Então descansa, porque esses que morreram em Cristo, a Bíblia diz, o salmista diz: bem-aventurada é a morte dos seus santos. Então esses que morreram em Cristo, eles ressuscitarão, privilégio, primeiro. E nós que estivermos vivos em Cristo, seremos transformados em um corpo glorioso. E ambos se encontraremos com ele nas nuvens. Nas nuvens. Porque a primeira vinda de Jesus, ao soar da trombeta, acontecerá isso. Os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, e em milésimos de segundo nós encontraremos com ele nas nuvens. A primeira vinda de Jesus, só os salvos ouvirão o toque da trombeta e depois o verão. Então na primeira vinda ele vem para os salvos. Na segunda vinda, após a tribulação, ele vem para os ímpios. Na primeira vinda ele vem para arrebatar a sua eleita. Na segunda vinda ele vem com a sua eleita para julgar as nações. Então você tem oportunidade. E é agora. Porque a palavra de hoje é essa. Nas mídias sociais, na internet, no WhatsApp, no Facebook, no Messenger,
no Instagram, a palavra é essa: morte, morte e morte. E eu estou falando para você de alguém que venceu a morte, de alguém que entregou a sua vida para provar que a morte não poderia vencê-lo. Não poderia vencê-lo. Aceite este sacrifício. Aceite a Jesus como Salvador, para ter direito em vida eterna. Porque o mundo vai de mal a pior. João capítulo 5, verso 26 está escrito: porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. A morte não pôde detê-lo. Quando as mulheres chegam, o anjo diz: ele não está aqui, ele já ressuscitou. E as demais religiões feitas pelos homens, qual deles ressuscitou para garantir vida eterna? Qual deles? Nenhum. Só Jesus garante salvação e vida eterna. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz em João capítulo 15, verso 5, a parte B: sem mim nada podereis fazer. No sentido de entrar no céu. Você pode ter o dinheiro que você tiver, mas dinheiro, indulgências, não compra salvação e nem pode remir ninguém do seu pecado. A única porta é a porta da salvação, e quem está nesta porta é Jesus Cristo. Ou melhor, Ele é a porta. O acesso aos céus é Jesus Cristo. Então, meu amado, minha amada, você que está afastado do Evangelho, a hora de retornar é agora. Eu destaco que primeiro ele venceu a morte, que segundo, Jesus venceu a morte, além da morte, ele venceu o inferno. Ele venceu o inferno. Que Jesus maravilhoso. Que Jesus maravilhoso. Mateus 16, 18, eu tomei nota, está dizendo: Jesus já havia feito uma promessa. Olha só aqui. A igreja dizendo: edificarei a minha igreja. Quando ele entra em Cesareia de Filipe, ele pergunta para os discípulos: quem esse povo está dizendo que eu sou? Que era muita gente que estava ali. Quem esse povo está dizendo que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e diz assim: olha, eles estão dizendo que tu és Elias, Jeremias, João Batista, que tu és um profeta. Aí Jesus pergunta para eles: e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro toma a palavra. Eita glória! Pedro toma a palavra e diz assim: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, aleluia! Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, disseste bem, não foi carne e não foi sangue que te revelou isso, foi meu Pai que estás no céu. Pedro, sobre esta pedra, ele: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, tu és fragmento, agora eu sou a rocha. A rocha. Não é para a igreja recuar diante das lutas, diante das adversidades. Eu não entendo isso, irmãos. A igreja recua, se acovarda. É para a igreja avançar. A igreja tem que avançar. As portas do inferno não podem prevalecer. E a gente vê um monte de pastores, líderes com as suas igrejas recuando. Alguns sumiram, outros deixaram de orar, outros deixaram de pregar, outros deixaram de anunciar. Eu estou falando num contexto geral. Será que está com medo da morte? Para entrar no céu tem que morrer. É como um grão quando cai na terra, uma semente. Se ela não morrer, ela fica só. Agora, se ela morrer, ela vai germinar e vai produzir uma árvore e vai dar frutos. Jesus disse
as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Jesus venceu a morte, segundo, o inferno. Temos que avançar. Arregaça as mangas, se enche de Deus e começa a falar de Jesus, a propagar, a anunciar que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sempre será o poderoso, o Yahvé, Jeová Shalom, Nissi, Adonai. Ele é. A palavra que Moisés disse: Senhor, quando o Senhor me enviar a Faraó, o que eu direi? Se ele perguntar quem te enviou, o que eu falarei? E Deus disse: diga que o grande eu sou o que sou enviou a voz. Se Deus está em Jesus e Jesus está em Deus, é a mesma pessoa. Então tem todo poder. Não é para recuar, é para avançar. Apocalipse 1, 17 e 18, Cristo ressuscitou e venceu da morte, e é vencedor da morte e do inferno. Tomem nota, Cristo ressuscitou e é vencedor da morte e do inferno. Disse João: não temas, eu sou o primeiro, João escreve isso, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave da morte e do inferno. Quem manda nas portas da morte, já que ele tem a chave, é Jesus. Quem tem o poder sobre o inferno e sobre a morte é Jesus. Então não sei por que você não entregou a sua vida para Ele ainda. Eu não sei. Que esta palavra entre no teu coração. E que você que está afastado, desviado, tenha esse entendimento. Que Ele é o vencedor da morte. E se você não entregar sua vida a Ele, você corre o risco de perder a oportunidade de ter a vida eterna. De ter a vida eterna. Romanos 4, 25 está escrito: foi Ele entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele foi entregue pelas nossas transgressões. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, na cruz. E ele ressuscitou para quê? Para trazer para nós agora a justificação. E esta justificação, como eu disse na outra mensagem, é por meio da fé. Sendo, pois, justificado pela fé, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Recapitulando, o vencedor da morte é Jesus. Todas as religiões têm um fundador, mas todos os fundadores morreram e não ressuscitaram. Ele é o vencedor da morte. Venceu a morte e o inferno. E não foram os irmãos dele que o entregaram. Ele diz: eu dou a minha vida e a torno a tomá-la. E por que ele disse isso? Por causa do amor. Por causa do amor. João 3,16. Glória a Deus. Porque Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus deu Jesus. Jesus se deu por nós. Você entendeu? Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê, foi falado ontem de crer, todo aquele que crê
tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora, a condenação é essa: que o Filho veio ao mundo como luz, mas os homens amaram mais as trevas e por isso são condenados. Você tem, amado, a oportunidade de voltar para Jesus, voltar para o caminho, embora o caminho seja estreito, embora a porta seja estreita, mas Ele nos garante vida eterna. O Evangelho nos proporciona livramento, bênçãos espirituais, presença de Deus, mas o Evangelho não nos tira da luta diária. Jesus disse em João 16:33, no mundo vocês vão ter aflição. Agora não falta em vocês ânimo. Eu venci. Então eu quero concluir essa mensagem, dizendo para você, Jesus Cristo é o grande vencedor da morte. Para todos vocês que perderam seus entes queridos, salvo em Cristo, descansa o coração, porque eles ressuscitarão primeiro, aleluia. Eles ressuscitarão primeiro, e você permanece na presença de Deus, porque você será transformado num corpo glorioso, e ambos nos encontraremos com Ele nas nuvens. As nuvens. Então descansa, descansa você que perdeu o seu ente querido. Jesus Cristo é o vencedor da morte, do inferno e de Satanás. Então, graças a Deus, Paulo diz, que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. Louvamos, bendizemos e adoramos o Senhor na beleza da sua grande e poderosa santidade. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar nas tuas mãos todos esses irmãos e irmãs que perderam seus entes queridos. Estende as mãos sobre eles, conforta, consola, ajuda. Porque nós sabemos, Senhor, que todos que partiram no Senhor descansam no seio de Abraão. E ao soar da trombeta, quando o arcanjo com voz de trombeta, Senhor, Deus amado, se apresentar, todos os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós, Pai, que tivermos vivos, seremos transformados num corpo glorioso. O Senhor é o único vencedor da morte. As demais religiões, meu Deus, são religiões, Pai, fundadas por homens que morreram, mas não ressuscitaram. Agora o Senhor vive e reina eternamente. Eu quero te louvar. Abençoa cada um deles, cada uma delas, e que eles me ajudem a compartilhar as informações para, Senhor, renovar a força do fraco, levantar o caído e salvar, Senhor, o pecador, transformar vidas, porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele transforma, ele cura e ele salva. Sejam todos abençoados no nome de Jesus, para a glória do Deus Pai. Amém e graças a Deus.